Vegetarianismo e os ditadores da fé. Sétima parte. Se tiver alguém que seja tolerante para com as crenças dos outros, tolerante para com a fraqueza dos outros, tolerante para com a ignorância dos outros, esse alguém é Deus. Ninguém é santo e perfeito como ele. Outro exemplo dessa tolerância é o caso do profeta Elias, o qual Deus nunca quis que ele se tornasse um vegetariano, mas antes, Deus mandou o próprio corvo, que estava a seu mando entregar para Elias pão e carne, e é provável que Deus foi muito mais tolerante com Elias do que com o povo de Israel, pois Deus lhe deu carne por vários dias, segundo o que mostra essas passagens bíblicas. Vejam. 1 Reis 17, versículos 3 a 6. Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Depois desse episódio, Deus não tencionava fazê-lo um vegetariano só lhe dando pão, azeite e água. Era uma situação no qual só existia estes três alimentos. 1 Reis 17, versículos 8 a 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos, e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, via, faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, e depois farás para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Neste outro episódio só havia 2 tipos de alimentos. Também não justifica que Deus queria que o profeta Elias se tornasse vegetariano. 1 Reis 19, versículos 5 a 7. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Você pode estar se perguntando agora: por que os profetas não vegetarianos e se não sabiam que comer carne é pecado? E por que Deus nunca deixou uma orientação bíblica que é pecado comer carne e que para ser salvo tem que ser vegetariano? Alguns crentes Nutella usam essa falsa orientação. O porquê de todos os profetas não serem vegetarianos? É muito provável que fosse por causa da falta de conhecimento. Prova disso é que em Gênesis, Deus manda guardar o sábado e já no deserto do Sinai, Deus diz para se lembrarem de guardarem o sábado, isto é, o povo havia se esquecido. Outra prova disso é o que diz o livro de Juízes. Lá diz que as pessoas não sabiam o que era certo e cada um fazia aquilo que achava ser o certo. Esta questão do comer ou não carne é que me levou a descrer do movimento de reforma porque eles usam muita falsidade para defender sua fé de abstenção do comer carne. Na boca dos verdadeiros adoradores não há mentira e nem engano com a intenção de ensinar uma certa verdade que nunca passou de mentira. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, versículo 5. Por que e para que mentir em defesa de uma fé? A mentira só sustenta a falsa fé, a verdadeira fé é sustentada pela verdade. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.